Então, por exemplo, falar em Max Weber, eu preciso lembrar da ação social, que pode ser de 4 tipos, eu preciso lembrar da modernidade e com ela a racionalização, com ela o desencantamento do mundo. E esse Max Weber também vai debruçar muito sobre um tema que é a questão da atuação do político e do cientista. Isso vocês vão perceber num livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações, que é um texto maravilhoso e foi, para mim, fundamental na minha formação acadêmica e também no professor que eu resolvi me tornar. O Weber, por exemplo, esse Max Weber, ele entende que o papel do cientista, o papel do professor, o papel do intelectual, ele é diferente do político. Esse intelectual, ele deve buscar sempre a verdade das coisas. Eu não posso misturar as minhas crenças, as minhas convicções com a ciência e, consequentemente, com a verdade. O Weber chama isso de neutralidade axiológica. É como se fosse uma espécie de integridade intelectual. Eu, enquanto professor, por exemplo, eu não posso fazer do meu público, fazer da minha sala de aula um palanque para as minhas ideias. Eu devo ser sempre honesto, íntegro com a verdade. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Vê só, o Max Weber ele vai criar uma ferramenta de análise que é fundamental para você entender a ação social e tudo que viria a seguir. É o que o Weber vai chamar de tipos ideais. E com a palavra tipos ideais, cuidado, eu não estou me referindo a algo que é perfeito, mas sim a algo que não existe concretamente. Um tipo ideal ele não existe de verdade, mas ela é uma ferramenta que me ajuda a olhar para a sociedade, olhar para a realidade. Esse Max Weber ele vai criar tipos ideais para se analisar o mundo à sua volta e daí perceber, por exemplo, os tipos de ação social que neles estão inseridos. O Weber ele entende no tipo ideal quando eu pego, por exemplo, vários elementos em comum no que eu estou estudando e vou perceber determinados padrões. E à medida que eu percebo determinados padrões, eu vou construindo o meu objeto de análise. Um tipo ideal muito famoso criado pelo Max Weber está exatamente nesse livro, muito conhecido, produzido em 1905. A minha edição é bem velha e parece que foi dessa época, mas não é. Inclusive estou precisando de uma edição nova. Fica a dica para o professor. Enfim, em 1905, o Weber vai criar um livro que é fundamental para sua teoria, que é a questão da ética protestante e o espírito do capitalismo. Religião, capitalismo, professor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, o Weber vai perceber, olhando para a realidade, percebendo os padrões do tipo ideal, que onde existia uma base de pensamento protestante, prosperou e muito uma base de uma sociedade capitalista. Por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos. Segundo Weber, e não é simplesmente a religião em si, mas os valores que estão inseridos nessa religião. Por exemplo, aquela questão do cálculo matemático, por exemplo, a questão da ética do trabalho. O indivíduo que acredita, por exemplo, que a partir do trabalho eu alcanço a prosperidade. Algo relacionado, por exemplo, à poupança. E principalmente, não confundam, as pessoas costumam confundir capitalismo, não é simplesmente fazer dinheiro. Não é simplesmente a ganância pela riqueza. Cuidado para não cair nesse argumento, me permita dizer, raso. O capitalismo, a lógica capitalista, ela está associada a um lucro sempre renovado. Esse lucro sempre renovado estaria associado à ética do trabalho. Entende? Esse lucro renovado estaria associado à noção que, através da minha prosperidade material, eu alcançaria, por exemplo, uma prosperidade espiritual. Tranquilo? Gente, só para finalizar aqui, vamos fechar mais um tema do Max Weber que pode aparecer na sua prova, que é quando ele trata sobre a noção de poder. Weber, ele é muito estudado, principalmente no campo do direito e no campo da história, na sua teoria do poder e na sua teoria da dominação. Esse Max Weber, e é muito importante que você entenda isso, o Weber ele não entende a noção de poder, por exemplo, como algo acabado. O poder, ele sempre se manifesta numa relação ou no aspecto relacional. Poder existe sempre na relação entre indivíduos, ou de indivíduos para grupo, ou de grupo para indivíduo. Mas é sempre num processo de relação, sempre num processo de um influenciando o outro.
E esse poder em Max Weber vai estar muito associado à noção do que ele chama de teoria da dominação, que é quando indivíduos exercem de fato uma relação de poder de uns sobre os outros. E esse poder pode ou não ser, por exemplo, legítimo. E aí o Max Weber, por exemplo, ele vai dizer que existem, assim como ele faz com os tipos ideais, 3 tipos de dominação. Esses 3 tipos de dominação, por exemplo, a gente pode tratar da seguinte maneira. Existe um tipo de dominação que é a dominação tradicional, vale lembrar daquela ação social tradicional, que é onde as pessoas exercem, por exemplo, um tipo de dominação que ela é mantida ao longo da história, por exemplo, de pai para filho, uma relação familiar. Por exemplo, quando criança eu sou educado a obedecer os mais velhos ou respeitar os mais velhos, por exemplo. É o que o Weber chama, e eu gosto muito dessa expressão, do ontem eterno, que é como o passado vai determinando a relação que nós mantemos, por exemplo, no presente. A dominação tradicional ela é mantida exatamente por uma tradição, um costume, um ontem eterno, como falava o Max Weber. Um outro tipo fundamental para entender o Max Weber é a questão da dominação racional legal. E nesse modelo de dominação, o grande exemplo para você aqui é o próprio Estado. Através, por exemplo, lembra a questão da racionalização? Olha como é importante. Através de um processo de racionalização, de uma burocratização das relações, de uma relação cada vez mais impessoal, os indivíduos mantêm uma relação de hierarquia, poder e obediência. Vale lembrar, por exemplo, que ao Estado nós não obedecemos à pessoa, se é que você me entende. Nós obedecemos a um estamento burocrático. Nós obedecemos a um conjunto de regras e normas que não necessariamente podem ter rosto, mas sim nós obedecemos à lei. Falando sobre Estado, só mais um detalhe, a teoria do Estado weberiana, muito aplicada na questão do direito, ela diz que o Estado ele possui algumas características, entre elas uma relação de poder com os indivíduos, território, não existe Estado sem território, e principalmente, é o que mais é cobrado em provas de vestibulares, o Estado ele possui o que o Weber vai chamar, cuidado com essas palavras, de um monopólio legítimo da violência. O Estado é o único ser na sociedade que poderia, por exemplo, usar da violência para com as pessoas, óbvio, não a violência restrita, mas uma violência utilizada de maneira legítima. Quer dar um exemplo sobre isso? Por exemplo, a polícia e o exército. A polícia é exatamente o braço armado do Estado. Ela age de violência, óbvio, estou falando de uma violência legalizada, por exemplo, a prisão, por exemplo, uma multa ou algo parecido. A polícia, ela age para manter a ordem na sociedade. E isso é legalizado, isso é legitimado por nós na sociedade. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Existem 3 tipos de dominação. A tradição, o modo racional legal, e o terceiro tipo, que é a política por excelência para o Max Weber, que é a dominação carismática, que é sempre centrada. Olha como é diferente do Estado. A dominação carismática, ela é centrada na figura do líder. Esse líder que consegue juntar e unir multidões para que elas possam agir em seu nome. E quando eu digo dominação carismática, é o indivíduo que consegue convencer pelo discurso, pela retórica. E não necessariamente de carismáticas é algo bom, mas sim essa capacidade de convencimento. Existiram vários líderes carismáticos na história, por exemplo, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Luther King, por exemplo, Mandela, você pode pensar, por exemplo, no Vargas, no Lula na história do Brasil. Existem vários líderes carismáticos. E sempre esse carisma é associado à noção da personificação do indivíduo. E esse indivíduo consegue converter pessoas às suas ideias. Beleza? Galera, recado dado. Espero que vocês tenham entendido. Vamos manter esse papo bacana por aqui, beleza? Espero que vocês fiquem muito bem e a gente se vê em breve. Valeu!